Nós falávamos há pouco, no último vídeo, daquelas decisões tortuosas do Supremo Tribunal Federal, sem esquecer de lembrar que a tendência dos ministros do Supremo é soltar o Lula, libertar o Lula, possivelmente no início de novembro. E agora falando de situações conclusivas. A gente pega então a América Latina, não é? Nesse novo momento vivido por este hemisfério, tão açoitado pelas ondas neoliberais. Hoje, por exemplo, foi proclamado eleito o candidato e atual presidente Evo Morales, que deverá assumir para um novo mandato, o quarto, de 5 anos. Temos também o encerramento da campanha eleitoral na Argentina e os Estados Unidos lá mandando seus recadinhos. Um editorial do jornal Washington Post diz que os peronistas estão de volta e colocou lá a volta da Cristina. Vamos começar a nossa análise de hoje falando sobre a eleição do Evo Morales. O Evo Morales foi proclamado eleito, mas a União Europeia já chiou. Ninguém sabe o que é que tem a Europa a ver com a Bolívia, mas está chiando, dizendo que a eleição não foi limpa e que é preciso haver um segundo turno. O mesmo acontecendo com a OEA, a mando dos Estados Unidos, que está ameaçando boicotar essa eleição do Evo Morales. Mas o Evo Morales é um homem experiente. Ele sabe que vai viver muitos momentos tumultuosos, tais como está vivendo o Maduro. Mas ele não abre mão, ele já disse o que quer e vai realmente enfrentar essa onda subversiva que começa a atingir alguns setores, sobretudo econômicos, da vida boliviana. El pueblo no quiere que vuelva el pasado. El pueblo no quiere que vengan los vendepatrias. Ahora son los golpistas. Métanse de cabeza. Están ahí. Quemar instituciones como los tribunales departamentales. Quemar a ánforas o los actas. Ese es el golpismo, eso es atentar contra la democracia. Del mismo modo, ha pedido a sus seguidores no caer en ningún tipo de provocación, ya que explicó que estas lo que están buscando es que haya agresiones y pérdida de vidas humanas para así desestabilizar a Bolivia. Escuchemos al presidente de la nación. Y quiero pedirles, hermanos dirigentes, delegados, no entren a la provocación. Ellos están buscando un muerto para convulsionar el país. Ele diz que e pede aos bolivianos que não caiam em provocação, porque estão atrás de um morto para convulsionar o país. Mas comecemos a análise da Argentina agora, examinando esse editorial do Washington Post, que nada mais é do que um recado dos Estados Unidos, da Europa também e da chamada comunidade internacional contra a Cristina Kirchner. O jornal diz o seguinte: economia da Argentina está desabando. E aí vem os peronistas, de novo, again. Primeiro eles dizem que a economia está desabando, só que eles esquecem de dizer que a economia desabou com o Maurício Macri, que é o homem deles. O atual presidente Maurício Macri, que implantou aquele projeto, modelo neoliberal. O resultado foi o que aconteceu, foi que a Argentina pediu novamente ajuda ao FMI, uma outra recessão histórica. Os salários foram reduzidos, as pensões foram novamente aviltadas.
e a economia, aqueles ingressos, aqueles investimentos que tanto prometeram, jamais chegaram, porque foram pagar os fundos buitres e toda aquela dívida externa que nunca ninguém auditou. Aqui nessa reprodução do jornal La Nación, que é outro da elite econômica argentina, ao lado do Clarín. A Argentina, abre aspas, num terrível déjà vu de crises passadas, se precipita uma vez mais diante do abismo. Assim inicia o artigo publicado ontem pelo diário norte-americano Washington Post. Os peronistas, os herdeiros da complexa máquina política populista lançada na década de 40 por Juan Domingo Perón, estão prontos para um regresso massivo. Mas o que disse Cristina Kirchner neste encerramento de campanha? A Cristina, como a gente sabe, é vice do Alberto Fernandes, mas certamente vai ter um papel fundamental no governo, porque ela, inclusive, que representa toda a massa peronista. Ela disse que somos homens e mulheres que acreditamos no papel do Estado como o grande igualador das diferenças. Hoy aquí en Mar del Plata no estamos cerrando una campaña electoral, estamos cerrando un ciclo histórico que debe ser que definitivamente nunca más la patria vuelva a caer en manos del neoliberalismo. Queremos evitarle el dolor a los argentinos y a las argentinas y por eso hoy estamos aquí juntos. Nunca más estas políticas, nunca más. Nunca mais ao neoliberalismo, disse a Cristina Kirchner neste encerramento de campanha. Agora vamos ver, primeiro, a vitória, se ela realmente se concretiza naquele dia da eleição, domingo 27 de outubro. E depois, iniciemos o governo e vamos ver como é que se enfrentam os problemas que não são muito simples, mas que, com o apoio do povo e toda essa esse novo cenário latino-americano que começa lá no México com o Obrador, passa ali pela Venezuela, onde se mantém o Maduro, já passando por Cuba, que também continua a resistir bravamente, na Bolívia com o Evo Morales, o Daniel Ortega na Noruega também se mantendo no governo, e agora a Cristina Kirchner. E futuramente, quem sabe, o Brasil compondo esse esquema de Estado com desenvolvimento e inclusão social.